Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort. Seja muito bem-vindo ao meu escritório para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando a revista do quarto trimestre, o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo, do pastor e mestre Elianai Cabral. Essa lição que eu tenho em minhas mãos. E hoje nós estudaremos Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Uma lição muito importante que calhou de estar no dia da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a Igreja Católica da época. Nosso texto áureo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. O Cristo crucificado, diz a verdade prática, é o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Bom, antes de nós iniciarmos a aula, deixe aí o seu gostei, se inscreva no canal, verifique as notificações se você está inscrito, comenta, compartilha. Se esse vídeo está sendo bom para você, pode ser bom para alguém também. Hoje nós vamos discorrer sobre a centralidade da mensagem da cruz. Qual é a importância da mensagem da cruz para uma igreja? Responderemos perguntas tais como: será que o poder de Deus se manifesta numa igreja a pregação do evangelho não é o centro? Será que há poder de Deus numa igreja onde o triunfalismo impera, onde o legalismo domina? Porque nós veremos que a mensagem da cruz ela vinha sempre acompanhada de maravilhas, de sinais, conforme Deus operava através do apóstolo Paulo. Então, você não pode perder a lição de hoje. Fica até o final, não sai do vídeo antes de você assistir tudo aquilo que nós temos para falar. Muito bem, então a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, era o tema central da mensagem do apóstolo Paulo. Na lição de hoje nós veremos isso. Nós veremos também como algumas expressões são importantes no ministério do apóstolo Paulo, expressões como o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. É claro que nós traremos algumas aplicações nesse sentido. E por fim, nós veremos sobre os efeitos da mensagem da cruz. Quais são os efeitos, quais são os resultados que a mensagem da cruz provoca em nosso ser. Primeiro tópico, a centralidade da pregação de Paulo. Conforme nós já introduzimos, a centralidade da mensagem do apóstolo Paulo era a palavra da cruz, a mensagem da cruz. Mas Paulo vai dizer em nossa leitura bíblica em classe que a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, ela era loucura para os que perecem. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, Paulo vai dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A pergunta que devemos fazer é: em que sentido a palavra da cruz era escândalo para os judeus nos dias de Paulo? E em que sentido esta mesma palavra era loucura para os gentios? Vamos responder primeiro pensando nos gentios. O mundo de Paulo era um mundo dominado pelo Império Grego, ou foi dominado culturalmente pelo Império Grego. Na medida que Alexandre o Grande ia conquistando os territórios, ele ia divulgando a cultura grega por onde quer que fosse, de tal maneira que até mesmo nos dias de Paulo, onde imperava o Império Romano, o Império Grego tinha muita relevância. Então, para os gregos, ou aqui traduzido para os gentios, a palavra da cruz era loucura. Ora, na Grécia surgiram os primeiros filósofos. A Grécia é o berço de Sócrates. Ora, a filosofia é dividida antes e pós-Sócrates. Existiram aqueles filósofos chamados de pré-socráticos. Existiram os filósofos depois de Sócrates. Sócrates mesmo, conforme nós estudamos secularmente, ele não produziu nenhuma literatura. Platão foi quem escreveu sobre Sócrates, e Platão foi um grande discípulo, o mais notável discípulo de Sócrates. Depois nós vemos pessoas como Aristóteles, enfim. A verdade é
que os gregos eles davam muita importância à lógica, aquilo que havia uma razão de ser. A filosofia era a forma como os gregos encaravam o mundo. Eles procuravam respostas a partir das coisas naturais ou das coisas sobrenaturais que fossem, mas sempre buscando uma resposta, alguma coisa que para eles fizesse sentido. Inclusive, os gregos acreditavam, uma parte melhor dos gregos acreditavam, que o Logos, a razão, era criadora de todas as coisas. E João vai dizer que no princípio era o Verbo, ou era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então nós vemos o próprio João já tentando comunicar-se com a cultura grega. Mas Paulo dizia que a palavra da cruz, dizer que Jesus morreu numa cruz, um lugar de ofensa, um lugar onde morriam os criminosos, não fazia qualquer sentido filosófico para os gregos. Dessa maneira, a palavra da cruz era loucura para os gregos, mas também ela era escândalo para os judeus. Os judeus, que sempre esperavam e ainda esperam o Mashiach, ou o Messias, eles esperam um Messias vitorioso. Eles esperam um Messias que vai destituir os impérios e colocar o poder nas mãos de Israel. Eles esperam um Messias que vai, de fato, dar ao povo judeu o seu estado, o seu território, dar uma direção para os judeus. É esse o Messias que eles esperam. Agora, o Messias que foi pendurado na cruz do Calvário, segundo Deuteronômio nos diz, maldito é o que for pendurado no madeiro. Então, seria escândalo, era motivo de tropeço. Aliás, o Salmo de número 118, versículo 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Sendo assim, Jesus, que é esta pedra rejeitada, tornou-se cabeça de esquina, a pedra principal, a pedra angular de uma construção, aquela que dava sustentabilidade para toda uma construção. Mas os judeus, por sua vez, pensavam em Jesus como alguém que foi crucificado, alguém que era maldito de Deus, e eles não reconheceram essa pedra angular e rejeitaram essa pedra angular. A palavra da cruz era motivo de escândalo, era motivo de vergonha para eles, era motivo de tropeço. Eles não poderiam jamais aceitar uma palavra dessa. Então, se para os gregos a palavra da cruz era loucura, para os judeus era escândalo. Mas, diz Paulo, 1 Coríntios 1,18, para nós que somos salvos é o poder de Deus. A pergunta que devemos fazer nesse momento é: a palavra da cruz continua sendo escândalo e loucura em nossos dias? Sim, a palavra da cruz é escândalo porque a palavra da cruz é uma palavra pesada. A palavra da cruz é uma palavra que as pessoas não querem aceitar. As pessoas até gostam do amor de Deus, do fato de Cristo ter morrido por nós, mas a mensagem da cruz é uma mensagem pesada, porque a mensagem da cruz te destrona do seu poder de ser salvo. A palavra da cruz diz que você não presta e que você só é salvo porque aquele que presta teve que tomar o seu lugar e ser condenado por você. Então não é o tipo de Jesus que as pessoas querem ouvir. Não é o tipo de Jesus que as pessoas querem aplaudir. A palavra da cruz para muitos é escândalo. O Jesus que muitos querem pintar hoje em dia, se você é de esquerda, você enxerga um Jesus comunista, outros que é de direita enxergam um Jesus mais liberal e conservador. E cada um pinta para si o Jesus que lhe apraz. Mas o Jesus da palavra de Deus, ele ainda continua sendo escândalo. E nesse mesmo sentido, a palavra da cruz ela é loucura, no sentido de que as pessoas não podem merecer o céu por suas boas obras. As pessoas querem parecer boazinhas, querem fazer por merecer, querem retribuir de alguma maneira. E a cruz de Cristo é loucura porque as pessoas não veem sentido algum em um Cristo que morreu por elas. É loucura porque as pessoas não veem sentido algum em elas mesmas não serem boas. Existem pessoas que acreditam que o ser humano é uma raça boa. Muito embora a história nos desminta e a história nos mostre como grandes depravados que somos, falhos em nosso caráter, falha em nossa moral. Basta ver o nosso cenário político, nosso cenário até religioso, tantos escândalos,
Mas as pessoas querem acreditar que o ser humano é uma pessoa boa e que o ser humano tem conserto, distante desta mensagem da cruz, distante do Evangelho de Deus. Então, a palavra da cruz se torna loucura, se torna desprovida de sentido. Mas, por outro lado, nós vemos algumas pessoas dizerem que os cristãos são loucos. Existem aqueles que advogam a causa de que todo cristão é maluco, de que o cristão tem que ser louco mesmo. E a pergunta é preciso encarnar o louco em nossos dias para pregar a palavra da cruz? Ora, vivemos um cenário evangélico de coisas espúrias, estranhas à luz da Escritura, de coisas que acontecem nas igrejas por aí afora, muitas, ou na maioria ditas evangélicas, algumas situações que muito se lembram um terreiro de macumba, pessoas, cultos sem ordem e sem decência, pessoas que não têm a menor educação e reverência àquilo que está sendo feito ali. Pessoas realmente em algum grau de loucura dentro da igreja. E aí se defendem dizendo, não, o evangelho, Deus escolheu pessoas loucas. Obviamente não é esse o sentido do texto. Nós não temos que parecer loucos para pregar a palavra de Deus. Me lembro que eu já vi alguns irmãos estarem em alguma cidade quente, de terno e gravata, entregando folheto evangelístico. Isso não nos parece um pouco de loucura? Claro que Deus está observando a intenção do coração, e eu não estou de maneira nenhuma desprezando quem faz esse tipo de trabalho, que, aliás, é muito melhor do que você ficar em casa sem fazer nada. Mas há pessoas que estão encarnando os loucos, como quem quer dizer assim, eu sou evangélico, eu sou de Deus, logo eu sou louco. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora, precisamos estar atentos ao cenário da igreja brasileira. Porque a igreja brasileira ela encarna a loucura de não pregar a palavra da cruz. Então seríamos e somos realmente loucos quando nós não pregamos a mensagem da cruz como tema central da nossa pregação. Há pessoas que vão pregar, que pegam microfone, quer pregar sobre usos e costumes, quer pregar sobre tantas e tantas coisas, mas nunca a mensagem leva a morte e a ressurreição de Cristo como sendo. Isso é um grande problema da igreja brasileira e por isso nós enfrentamos essa decadência moral muito grande. A palavra de Deus continua sendo loucura e escândalo, mas maior loucura é quando nós, que dizemos-nos crentes, que dizemos-nos cristãos, que tomamos o nome de protestantes ou evangélicos e não anunciamos como tema central da nossa pregação a palavra da cruz. Isso é verdadeira loucura. A palavra da cruz, ela tem que ser o tema central da nossa pregação. Aliás, a história bíblica está dividida em 3 grandes histórias: criação, queda e redenção. Se você não consegue na sua pregação pregar envolvendo isso, você pode pregar qualquer coisa de menos o evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas que aquele que prega um outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Aqueles que não pregam a palavra da cruz, ou não têm a palavra da cruz como centro da sua mensagem, ensinam qualquer outra coisa, não podem ser chamados de abençoados, porque são malditos, são anátema. Vamos agora ao tópico 2 da nossa lição, expressões-chave na doutrina de Paulo. Algumas expressões são marcantes nas cartas de Paulo. Aliás, Paulo, conforme já dissemos em outro vídeo, ele é responsável por escrever cerca de a metade do Novo Testamento, a metade dos livros. Paulo ali escreve pelo menos 13 cartas, talvez até os Hebreus, mas nós não temos essa certeza. E algumas palavras são muito importantes, algumas expressões de Paulo são muito importantes. Nós temos o Evangelho de Cristo, para tratar hoje, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Em primeiro lugar, destacamos que a própria ocorrência do termo Evangelho em Paulo é muito importante. Veja que o nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, ele diz o seguinte, que das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, essa palavra Evangelho de Cristo, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Ou seja, nem mesmo os evangelistas, aqueles que
escreveram a biografia, a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, nem mesmo eles usavam tanto o termo quanto Paulo faz uso dele. Então, o evangelho é um tema central realmente para Paulo, e Paulo foi quem melhor sistematizou para nós o evangelho. O que significa evangelho? Desde crianças ouvimos que evangelho significa boas novas. Agora, que tipo de boas novas são essas? Boas novas da salvação. Paulo vai dizer o seguinte lá em Romanos capítulo 10, versículo 15. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. A salvação são boas novas. Antigamente, quando havia guerra, havia sempre aquele que corria na frente, depois que a guerra findava, para anunciar se a nação ganhou ou perdeu aquela batalha. Este mensageiro era alguém de muita importância, porque ele normalmente trazia boas novas, era portador de boas notícias. A guerra cessou, se findou. O evangelho são boas novas da salvação. O evangelho nos diz que a guerra findou, que Cristo as venceu por nós. A exemplo de Davi, que vence Golias sem o auxílio ali dos seus irmãos, sem que eles façam nada, Jesus também venceu por nós a batalha. Ele ganhou a guerra por nós contra o nosso pecado, que era um gigante terrível aos nossos olhos, mas Deus o colocou no chão, Deus o esmagou. Jesus triunfou sobre potestades, sobre os principados, para que nós pudéssemos ter uma nova chance, para que o mundo pudesse ser reconciliado novamente com Deus. Agora, se realmente nós acreditamos que o Evangelho é a mensagem que conserta o mau rumo da história do mundo, por que preferimos outras mensagens que não o Evangelho? É uma boa pergunta. Por que é que em nossos cultos nós pregamos o triunfalismo? Por que é que em nossos cultos nós pregamos o antropocentrismo? Ou seja, a mensagem que o homem está no centro. Por que em nossas mensagens nós pregamos que nós vamos vencer na vida? Ou não que teremos a vida eterna, mas que nesta vida nós vamos se dar bem, que prosperaremos. Por que esse tipo de mensagem ainda encontra espaço em nosso meio? É porque certamente o Evangelho não tem tido o espaço que deveria ter. Nós não cremos de fato que o Evangelho são boas novas. Nós muitas vezes não cremos que o Evangelho é a solução para o mundo. Porque muitos são os que pregam política no púlpito. Porque muitos são os que defendem o lado A ou o lado B. E a mensagem da cruz tem ficado para trás. Porque não encontramos relevância. Não acreditamos de fato que o poder para mudar o mundo está nas mãos do Senhor. Obviamente que o cenário político, a questão política, ela é importante. Nós aprendemos nos cultos. A própria palavra de Deus, ela nos ensina algumas coisas sobre política. Nós não estamos dizendo isso. Mas o fato é que quando o político A ou B ele toma um lugar central no nosso público, certamente está faltando o evangelho. Certamente não estamos entendendo que, de fato, o evangelho é a mensagem central da palavra de Deus. De fato, não estamos entendendo que o evangelho é a principal notícia. De fato, não estamos entendendo que o evangelho é a principal boa nova. Falemos agora do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto, que são também temas do apóstolo Paulo em suas cartas. Se esse tema, Cristo morreu e ressuscitou, é loucura e escândalo, por que devemos pregá-lo? Deixe-me ampliar um pouco mais. Nos dias de Paulo, a mensagem do evangelho, ela causava esse escândalo. Era visto por alguns, melhor dizendo, como loucura. Mas alguém pode dizer, era novidade, então Paulo pregava. Hoje, em nossos dias, pregar sobre um Cristo que morreu e ressuscitou já não é mais novidade, já não é tão importante. Então, por que a gente não prega a verdade, mas uma verdade que interessa mais às pessoas? Porque entendemos que a nossa vida é muito breve neste mundo. E se existe vida após a morte, como nós cremos que existe, logo a mensagem da cruz, que é a única que pode levar o homem a participar na eternidade, a gozar de um céu de luz. Então,
nós entendemos que aquilo é importantíssimo. Por isso, a mensagem da cruz, seja nova, seja velha, seja novidade ou seja algo já ultrapassado na mente de muitos, ainda tem que continuar sendo pregada. Ainda deve ser a centralidade da nossa mensagem. Talvez, se você é pregador, você começar a pregar só sobre a morte e ressurreição de Jesus, ter uma mensagem puramente cristocêntrica, talvez a sua agenda não seja muito cheia. É bem possível. Talvez você não seja convidado para pregar em tantos lugares. Mas tenha em mente uma coisa: é a mensagem que você deve pregar. É o que você tem que falar. É isso que você deve ver. Por isso, pregue a mensagem da cruz, que Cristo morreu e que também Cristo ressuscitou. Não apenas que Cristo morreu. É preciso que digamos o porquê Cristo morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados, para saldar uma dívida que não podíamos saldar. Porque senão teríamos de enfrentar a dura justiça divina e sermos objetos da ira de Deus. Mas se Jesus morreu, logo os nossos pecados foram perdoados. E se Jesus ressuscitou, Jesus nos dá uma esperança nova, de vida eterna, porque ele foi o primeiro dentre os mortos. E assim nós também com ele ressuscitaremos. Passemos agora à parte 3 da nossa lição. Quais são os efeitos da mensagem da cruz? Bom, se a mensagem da cruz ela traz algum efeito, nós cremos que traz, é importante que falemos dele. Em nossa leitura bíblica em classe, no versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz: "A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder." Veja que a mensagem de Paulo era a mensagem da cruz. Ele não se preocupou em trazer mensagens de sabedoria humana, mas ao pregar a palavra da cruz, havia demonstração do Espírito e de poder. E a pergunta que não quer calar é possível haver manifestação do poder divino onde não há pregação do Evangelho? Outras perguntas: de que maneira Deus derrama o poder sobre uma igreja que está mais preocupada com o legalismo que o Evangelho? Outra: onde não há pregação do Evangelho, não há falsa manifestação do poder de Deus? Outra: até que ponto a igreja sente quando Deus está falando? Uma última pergunta: a igreja do século XXI não está sendo enganada por um falso mover que se diz ser de Deus? Vamos analisar um pouco mais sobre isso? Em primeiro lugar, é possível haver manifestação do poder divino onde não há pregação do Evangelho? Penso que não. Pode haver falsa demonstração de espiritualidade, um mover que para muitos pode ser sobrenatural e não passar de um emocionalismo barato, e até mesmo um mover diabólico que faz parecer alguma coisa ser de Deus. Ora, não seria a primeira vez. Acabe certa vez quis ir para uma batalha, se aliou com Josafá e os profetas que estavam diante de Acabe, sempre profetizando coisas boas. Vai porque você vai vencer. Mas de repente Josafá perguntou: olha, não tem mais ninguém? Tem mais nenhum outro profeta para que nós possamos consultar? Acabe disse: olha, tem um aí, mas esse cabra aí não vai muito com a minha cara, não. Josafá disse o seguinte: vamos dar uma chance para ele, né? Quem sabe ele não traz alguma coisa legal para a gente aí? Vamos escutar o que ele tem a dizer. E ele veio e trouxe a dura notícia. E a ele foi revelado que, na verdade, Deus permitiu que um espírito mau, um espírito de engano, pudesse ser colocado na boca daqueles falsos profetas. Ora, então nem toda manifestação transcendente ela é positiva no sentido de ser de um espírito benigno ou do Espírito de Deus. Às vezes há manifestações demoníacas travestidas de espiritualidade divina. Então, eu creio que não é possível haver manifestação do poder divino onde não há pregação do Evangelho. Veja, Marcos capítulo 16, versículo 15, um texto muito conhecido, diz o seguinte: "E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Versículo 17, "E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Perceba que esses sinais e essas maravilhas seguem aquele que está indo por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Portanto, não creio ser possível uma manifestação sobrenatural do poder divino
numa igreja que prega um legalismo, ou numa igreja que prega uma mensagem que não é cristocêntrica, que prega uma mensagem apenas de agrado às pessoas, mas que não trazem o pecador ao arrependimento, e até mesmo nós que já somos salvos, ao verdadeiro arrependimento ou a um contínuo arrependimento, porque é isso que nós precisamos. Então, não creio que exista manifestação divina quando não há a palavra de Deus ou o evangelho sendo pregado. Segundo lugar, até que ponto a igreja sente quando Deus está falando? Nós sempre ouvimos. Não, quando Deus fala, a igreja sente. A igreja sabe quando Deus está falando. Ora, prefiro crer que enganoso é o coração do homem. Quem nunca foi tomado pelo emocionalismo ou se confundiu com algo pensando ser de Deus e que não era coisa alguma? Quem nunca deu crédito a uma profecia que não passava de uma profetada? Eu creio que o coração do homem é enganoso. Eu creio que o coração do homem pode achar que Deus está movendo na casa, quando na verdade o que está acontecendo ali é o emocionalismo, ou uma fabricação barata de poder. Creio também que em igrejas onde talvez ninguém está vendo mover o poder agindo, Deus está poderosamente também trabalhando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu creio no poder de Deus, eu creio em cura divina, eu creio em batismo no Espírito Santo, eu creio nos dons espirituais, mas eu creio, acima de tudo, na mensagem do Evangelho de Jesus. E as outras coisas seguem a tudo isso. Vamos pensar um pouco mais e um pouco adiante nas nossas ponderações. Dentre os efeitos do Evangelho, destaca-se o efeito da humildade. Aliás, é um ponto aqui, destacado aqui pelo pastor Elianai Cabral, uma vida de humildade. Como é que a gente concilia essa humildade na extravagância no viver e no vestir de muitos pregadores ou de muitos irmãos? Porque nós gostamos às vezes de falar muito de usos e costumes, e cada um tem o seu, cada igreja tem a sua tradição, e ela pode ser muito boa ou pode ser maléfica, dependendo de como você aprende sobre isso, de como você vive esses costumes, mas a questão é, muitas vezes deixamos de falar da extravagância. A humildade, ou viver na humildade, é algo que é uma característica do Espírito na sua vida. Será? Fica para a nossa reflexão. Será que aquelas pessoas que gostam daquele anelzão de teologia grandão, brilhando, ou que se gabam de ter os ternos mais caros, ou os carros do último ano, será que essas pessoas estão sendo humildes? Claro que humildade nada tem que ver com aquela pessoa que só anda de cabeça baixa, aquela falsa humildade, pessoa que é pão duro e não compra nem comida para dentro de casa, se veste mal, nada disso. Mas será que a extravagância no vestir também não condena alguma coisa sobre nós? Também não aponta algum defeito? Também não é sinal de que nós não estamos pregando o Evangelho da Cruz? Quando uma igreja ela não é moldada desta maneira, ela não é transformada pelo amor de Jesus, ela não vive em humildade, é sinal que tem alguma coisa errada. Sinal de que a mensagem da cruz não tem sido o centro da mensagem. Um outro efeito é sobreviver na dependência do Espírito. Vamos refletir. Nós levamos de fato uma vida na total dependência do Espírito? Ou será que nós fazemos os nossos próprios arranjos? Será que é preciso a gente usar somente as nossas forças? Será que confiamos em Deus quando nós fazemos os nossos arranjos para que tudo dê certo? Será que nós oramos antes de sair de casa e pedimos direção a Deus? Será que a nossa vida é pautada na palavra de Deus, nos seus ensinamentos? Até que ponto nós dependemos do Espírito Santo? Uma igreja que não prega a mensagem da cruz, ela também não prega a dependência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que veio, é o outro Consolador que veio para continuar a obra da salvação. Porque Jesus morreu na cruz, mas Jesus também disse que nós deveríamos carregar a nossa cruz. Então, não para, a nossa conversão ela é contínua, é um processo constante. Ela não para. E nós, nesse caminho, nesse trajeto, nós precisamos do Espírito Santo. Aliás, sem a graça de Deus, nós não podemos alcançar lugar nenhum. Então fica aí para você uma reflexão. Até que ponto nós dependemos de fato do Espírito Santo? Até que ponto isso é verdade em nossa vida? Porque na teoria a gente sabe e a gente diz que depende, mas até que ponto nós dependemos de fato e de verdade do Espírito Santo? Que essas palavras possam gerar em nós alguma contrição, alguma reflexão para que nós possamos
moldar a nossa vida, moldar a nossa igreja, pregar a mensagem da cruz. Paulo pregou a mensagem da cruz, viveu a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, ela é muito simples. O homem pecou, o homem caiu, Deus criou o homem bom, mas o homem abusou de sua liberdade para desobedecer a Deus. A partir desse momento, o homem se rebelou contra Deus. Ao se rebelar contra Deus, Deus que é amor, mas também é justiça, precisava punir o homem pela sua rebeldia. A pena do homem era a morte eterna. Mas Deus, em sua graça, arquitetou antes mesmo que o homem pecasse. Arquitetou, planejou a vinda de Jesus. Plenamente Deus, plenamente homem, para morrer na cruz do Calvário. Para redimir, para salvar o mais vil pecador. Portanto, não existe pecador maior do que a graça de Deus ou maior do que o perdão de Deus. A partir desse momento, agora o Espírito Santo, depois que Cristo fez a obra, o Espírito Santo está conosco, nos dando das características de Cristo, do fruto do Espírito, para vivermos em agrado a Deus, para frutificarmos na presença do Senhor. Um dia, Jesus virá e nos levará para junto de si mesmo. Lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza. Essa é a mensagem da salvação. Essa é a mensagem da cruz. Você tem pregado a mensagem da cruz? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nos siga aí nas redes sociais. Vai estar aparecendo no vídeo aí para você nos seguir e estar sempre acompanhando. Toda quarta-feira tem novos conteúdos nesse canal. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua aula. Fique com Deus em nome de Jesus.